os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, qual eu prego as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração breve, nesse exato momento. Peço a você que eleve os seus pensamentos aos altos céus. Não deixa que nada te distraia nesse momento. Peço ao Senhor para estar ministrando, abrindo o teu entendimento para que você possa compreender a palavra do Senhor. A palavra ela é de edificação, de exortação para mim e para a tua vida. Amém? Oremos nesse momento. Soberano Deus eterno, Pai poderoso, graça te dou, Senhor, por tudo que o Senhor te ensinou a fazer. Eterno Deus, eu peço a ti, Pai querido, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, para poder todo impedimento, todo embaraço, toda situação, tudo aquilo, Pai, que venha querer impedir esse vídeo, Pai, de ser gravado, ou de querer, Pai, trazer alguma distração, eu quero pedir, Pai, repreenda em nome de tudo mal. Senhor, visita o ouvinte, Deus de perto de longe, visita onde ele está, que esse vídeo possa chegar aos quatro cantos da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu peço, e agradeço em nome de Jesus. Convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, seu capítulo 1, é o livro inicial. Estava dando uma analisada nos vídeos que eu tinha ministrado, para a glória do Senhor, na direção do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo ia ministrando. Eu vi que percebi que faltou alguns capítulos. Eu vou estar lendo, e conforme eu for lendo, o Espírito Santo vai ministrando no meu coração o entendimento, amém? A palavra do Senhor vai dizer o chamado de Jeremias. Eita glória, aleluia. Como diz o estudioso teólogo, Jeremias foi o profeta chorão. Não repara, está rindo muito porque eu me alegro falando da palavra do Senhor, Deus, aleluia. Que vai dizer da seguinte forma, o início. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei, eu constituí profeta das nações. Então eu disse: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tema de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O Senhor diz ao profeta Jeremias que antes de formá-lo no ventre materno, o Senhor Deus já o conhecia, já sabia todos os dias dele, desde o ventre de sua mãe. E conforme ele foi crescendo, ele chegou à fase menino, e o Senhor Deus o chamou e o constituiu a profeta de nações e reinos. Porém ele dissera ao Senhor: não passo de uma criança, porque nós sabemos que, de menino, de uma criança, porque nós sabemos que criança, ela não tem assim, tem uma certa idade, ela tem que aprender, o alfabeto, tudo, mas ele viu a limitação que ele tinha, por ser criança. Nós sabemos que criança, ela tem que ter ali acompanhamento dos pais, tem que ter acompanhamento escolar, para poder ir tendo amadurecimento. Então ele olhou e viu a sua limitação, e disse para o Senhor: não passo de uma criança. Deus diz: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Ele estava dizendo: olha, eu sou contigo, é eu que estou mandando, é eu que sou contigo. Deus estava querendo dizer: eu te formei, te fiz e te escolhi. Tudo o que você, aonde você ir, onde eu te enviar, você irá e falará assim também. É isso que o Senhor Deus estava dizendo, criança.
E hoje em dia, muitas das vezes, quando Deus nos chama para algo a qual Deus tem, né, propósito para a minha vida, para a sua vida, muitas vezes a gente vê as nossas limitações, né? Quer seja financeira, quer seja de estudo, qualquer que seja a limitação, realmente nós seres humanos somos limitados. Mas o Senhor Deus que nos chama para ir cumprir a vontade do Senhor, não temos que temer, não temos que pôr limites no poder de Deus, porque Deus ele é ilimitado, o poder de Deus é infinito, é ilimitado. Deus se responsabiliza. É o que Deus estava dizendo para o profeta, né? Você que está nesse vídeo, você que tem chamado, você que tem algo, aleluia, que Deus te prometeu, não se atemorize, cumpra aquilo que Deus mandar, faça a vontade de Deus. Então Deus estava dizendo para não se atemorizar, porque Deus estava se responsabilizando, Ele estava dizendo: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar, diz o Senhor. E continuando, depois o Senhor estendeu a mão, o Senhor vai estender a mão na boca, diz: estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor disse: eis que põe minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. O Senhor estava dizendo que as palavras, o Senhor Deus estava colocando na boca do profeta, estava colocando para que ele fosse às nações e reinos para arrancar. Nós sabemos que arrancar é tirar do lugar, derrubar é derrubar, porque há muitos reinos e nações que começam a construir coisas com mãos com sujeira, e o Senhor o constituiu, o profeta, para poder arrancar, para desmascarar aquilo que está em oculto. Muitas das vezes o Senhor, quando nos chama para algo maior, algo específico, muitas das vezes a gente vê a nossa limitação, quer se acovardar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia, e sim de ousadia e temor no Senhor. Por isso que as Escrituras vai dizer, né, quando Jesus esteve aqui, deu poder aos discípulos, no nome de Jesus, para expulsar, para cumprir isso, para não temer. Mas muitas das vezes, nós seres humanos somos falhos, vemos as limitações nossas, mas nós não devemos ver as limitações, nós não devemos, como diz a Escritura, fixar naquilo que se vê, naquilo que não se vê. Não vivemos pelo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Aleluia! Por isso, a palavra diz: não temas. A palavra do Senhor diz: não temas. O que Deus te mandar, vai e faça. Doa quem doer, entrega, fala, aponta. Porém, tem que estar com a vida no altar. Santificação e vigilância. Mas o que o Senhor Deus te mandou, faça. Não tenha medo do homem, porque o homem não pode fazer nada, não tem poder para nada. Mas aquele que te chamou e me chamou tem poder para todas as coisas, que é o Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus o constituiu sobre nações e reinos. Que neste dia de hoje, o Senhor diz: não temas. Guarde isso no coração, a palavra você: não temas. Olhe somente para Cristo. Vai vir afronta, vai vir levante, vai vir apontamento, vai vir até pessoas tentando, fazer desfeita com aquilo que Deus quando manda entregar, porque a pessoa não, muitas das vezes essa pessoa ela está querendo esconder pecado. Tem pessoa que quando Deus levanta, quando Deus usa no poder, na autoridade do Espírito, na ousadia, para falar para alguém, porque nesse tempo que estamos vivendo, Deus vai começar a fazer isso, levantar servos e profetas na ousadia, cheio do Espírito Santo, para apontar pecado. Porque quando, aleluia, há alguém dentro de uma congregação, outra congregação, ou vem fazer visita, tiver em falta, Deus, Ele, por causa desses tais que está fazendo coisa errada, que está envergonhando o nome de Deus, Deus vai começar a envergonhar esses tais que estão escondendo o pecado. Porque é muito fácil, aleluia,
ir para a casa do Senhor e achar que ninguém está vendo, achar que nem o próprio Deus está vendo, mas Deus está vendo tudo. Então, meu caro, minha querida, não temas. Se você tem chamado, né, de profeta, se tem chamado para falar a verdade, fala, não tema, porque o Senhor Deus se agrada desses que faz a vontade do Senhor. O próprio Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, o que é? Falar a verdade, pregar a verdade, doa quem doer. Porque este mundo vai passar, o pecado vai passar, a concupiscência vai passar. De que adianta muitos, aleluia, vivem dentro da casa do Senhor, aleluia, fazendo coisas erradas escondidas e achando que Deus está aplaudindo, está se agradando. Deus não está se agradando. Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele ama a justiça e a verdade. Por isso que nesse tempo Deus está começando a levantar os profetas. Eu não vou mencionar nome do que, né, por questão de ética, mas nem, né, uns tempos atrás e recentemente, em buscas incessantes da presença de Deus que eu tenho buscado, eu amo buscar a presença do Senhor. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai conduzindo a verdade e vai mostrando as coisas que estão em oculto. O Senhor Deus tem me usado de uma tão forma para a glória dele. E muitas pessoas não entendem. Críticas vai haver, apontamento. Por isso, você que está vendo este vídeo, é para você. Se você tem sofrido apontamento, afronta, diante daquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos, né? Que é te falar a verdade, não temas. Porque você está no caminho certo, você está olhando para o alvo que é Cristo e olhando para as Escrituras. Por isso, não temas, não se atemorize diante de afronta, porque o inimigo vai levantar bastante afronta, assim, vamos dizer, vai levantar pessoas, ou vai usar assim, direto e indiretamente no espiritual, ou também vai usar de pessoas, quer seja pessoas na família, na rua, no trabalho, ou até mesmo pessoas dentro da casa do Senhor, porque são pouquíssimos que estão na presença do Senhor dentro da casa de Deus. Então não se acovarde, não se atemorize, não olhe para trás. Amém? E o Senhor no verso seguinte vai dizer para Jeremias, no seguinte vai dizer, a visão do ramo de amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor diz na sua palavra, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Por que digo isso? No livro do profeta Isaías, o Senhor vai dizer para o profeta, no capítulo 46, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Capítulo 46, verso 10. Tudo o que o Senhor diz vai cumprir. As Escrituras vai cumprir. E aquilo também que Deus revela aos profetas e aos servos antes de acontecer, para que quando acontecer a pessoa não venha dizer que não foi dado por avisado. Porque hoje em dia muitas pessoas na face dessa terra, quando Deus usa os servos profetas, muitos acham que é mentira, acham que é bobagem, acham que é isso. Ei, cuidado, 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 porque Deus, Ele vela pela aquilo que Ele fala. Nós não devemos julgar o profeta, isso é profecia. Porém, a profecia estando de acordo com as Escrituras, amém. Aquilo que Deus revelou, amém. Porque hoje em dia, as coisas estão acontecendo sorrateiramente, porque Deus já havia profetizado, havia levantado profetas para profetizar coisas que sucederiam e estão acontecendo. Então, o que eu quero, na direção do Senhor para dizer nessa tarde, o Senhor Deus está observando para que a palavra dele se cumpra. Estamos nos últimos dias
dessa terra. É os últimos momentos da igreja do Senhor na terra. É os últimos momentos também da terra. Os últimos dias da terra. Está chegando o fim essa terra. O fim do mundo se aproxima. O anticristo vai se manifestar. O arrebatamento há de se acontecer. O Espírito Santo de Deus vai sair dessa terra. Por isso, estejais vigilantes e sóbrios a todo momento, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Por isso que Deus, Ele vela pela palavra dEle, Ele zela porque Ele é justo. Ele vai cumprir toda a vontade dEle sobre essa terra. Deus vai chacoalhar mais essa terra. Haverá mais terremotos, maremotos, os mares vão bramir, como diz as Escrituras no livro de Lucas. Harabasibaso pitan tihan tivanas tivenante riminian dalabastovinácia, porque o reino dos céus está próximo, arrependa-se. Por isso, decida-se hoje buscar o Senhor Deus. Deus, Ele vai além de crença e cultura. Não estou aqui para pregar religião. Não estou aqui para ofender nenhuma crença, nenhuma religião. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Por isso, caro ouvinte, se arrependa dos maus caminhos, volte para Jesus Cristo. Não deixe para mais pode fazer hoje. Aleluia. Vai dizendo no verso seguinte, a visão da panela, verso 3 em diante. Diz assim: outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina para o norte e para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono na entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra toda a cidade de Judá. O Senhor está dizendo, profeta, que todos os reinos viriam colocar os tronos às portas da cidade, porque a cidade estava com pecado, e quando há pecado tem legalidade para o inimigo agir. E o Senhor Deus estava permitindo para que a cidade visse o quão grande erro e pecado estava fazendo diante do Senhor. E continuando, pronunciarei, o Senhor diz. Só é que aqui também está dizendo, é contra todos os habitantes da terra. Não é sobre Jerusalém, é contra todos. Então existem situações que Deus está permitindo calamidades na terra para que o povo se converta, talvez, porque muitos não querem se converter, quer continuar na dureza do coração, na prática do pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, e Deus, Ele está irado por causa do pecado que tem se alastrado na terra, a tal ponto que entrou dentro de templos cheios. Não estou aqui para mencionar denominações por questão de ética, mas há muitos templos, denominações cheios, e deixou o pecado entrar, e a sujeira entrou até no altar. Deus vai começar a tirar máscaras, Deus vai começar a arrancar dos altares, para mostrar que Ele é o dono da obra da igreja, e que a igreja tem que ser santa. E o Senhor diz: pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores das cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Por isso, você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. O Senhor estava dizendo para o profeta, para ir apregoar aquilo que Deus estava mandando, porque o povo estava com pecado, estava adorando a Deus que não são, estava se inclinando à imagem de escultura, obras feitas pelas próprias mãos deles. E o Senhor está virado, porque Deus em sua palavra Ele diz que não terás imagem de escultura, nem não farás para ti imagem de escultura, nem terás diante de ti, não se dobrará elas. É abominável ao Senhor Deus a idolatria, e hoje muitas pessoas estão, aleluia, compactuando com coisa errada e adorando imagem. Pior ainda, além de imagem, pessoas estão adorando falsos profetas, estão em busca de profecia, sendo que a palavra do Senhor é a maior profecia. A palavra é revelada de Deus, e Deus levanta sim certos profetas para falar a verdade. Agora, profetas, falsos profetas, são aqueles que ficam falando palavras doces. Receba isso, receba aquilo. Cuidado.
Por isso que o Senhor diz para ele: não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. O Senhor tinha posto Jeremias contra tudo, porque Deus estava à frente de Jeremias. Deus estava livrando Jeremias. E assim, aleluia, é contigo, comigo. Deus que tem te chamado na tua vida, Deus que tem te levantado, e tem me levantado. Deus é comigo e contigo. Você, ouvinte, não se atemorize, cumpra aquilo que Deus mandar, porque Deus se responsabiliza. E eles lutarão, olha só, contra você, mas não conseguirão derrotá-los, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O Senhor é contigo para livrar. Eles vão lutar de todas as formas, com palavras, né, que vem aqui, eles vão lutar de todas as formas. Tem contexto físico e espiritual. O espiritual é Satanás lançando seta de passado, de acusação, de apontamento, de um monte de coisa, sendo que a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus vai dizer: portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo novo se fez. Então, a partir do momento que você aceitou Cristo, confessou seus pecados, arrependeu e deixou o pecado, alcançou misericórdia. O inimigo já não tem mais poder de acusar contra. Porém, vigilante e oração para não cair em pecado. Amém? Então, aí tudo bem. Tudo bem. Aí tem um outro ponto que eles lutarão também. Pessoas que não estão em ligação no trono de Deus, que estão na carnalidade, que são tais crentes carnais. Existem crentes carnais dentro da casa de Deus. Não tem só espirituais, tem carnais, que não entendem as coisas do Espírito, acha que tudo é loucura. Então vai falar: nossa, não devia ter falado, nossa, não devia ter feito isso. Então eles vão lutar dessa forma, querendo te fazer parar, ou seja, querendo te desmotivar. Então não se atemorize, não dê ouvidos. Peça para o Senhor blindar sua visão, audição, olfato, tato, paladar. Aleluia. E se revista das armas da luz, da armadura de Deus. Por isso não temas o que hás de sofrer, porque muitos vão levantar. Vão ter indiretas também, dependendo onde o Senhor Deus te mandar algum ministério, né? Dando debaixo da cobertura do seu pastor, dando ciência a ele, porque vai ter ministério que vai te, né? Onde você for visitar, Deus autorizando, Deus confirmando no seu pastor, o líder também. Vai ter afronta indireta, vai ter pessoas do ministério a quais você congregava, que vai te afrontar, que vai dizer por que você deixou, por que você saiu, vai achar que você se afastou. Pelo contrário, você não se afastou, você só cumpriu o que Deus mandou. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não tenha medo. Aleluia. E também outra forma também que vão te afrontar, família muitas das vezes vai dizer: para de ficar bitolado, para não sei o que disso. Isso é muito pilotado, muita igreja, mas você vai usar a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque perto está o Senhor. Por isso não se atemorize diante da família também, porque tem muitos que não entendem, até quem também vai ter crente na família, vai ter gente de outras, né, crenças, pessoas que não entendem as coisas de Deus, vai achar que é loucura, vai falar que é doideira, só ir na igreja, não sei o que, um monte de coisa, que eu faço. Muitos vão dizer da seguinte forma: eu faço as minhas orações, as minhas rezas, tá bom demais. Engano, mentira do diabo, porque nós temos que buscar Deus em todo o tempo. A palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Não pode parar de cessar um momento. Satanás não para, o reino espiritual não para, demônios não param, anjos também não param, Deus também não para. Deus ele libera para aqueles que escolheu, aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos lutam para isso, os demônios também, porém, lutam para querer
fazer você parar, ou querer me fazer parar também. Mas nós que temos Cristo Jesus como uma rocha eterna, aleluia, glória a Deus, a videira verdadeira. Jesus disse: sem mim nada poder fazer. Se tu tem Cristo no coração, amém, busque mais, ter intimidade com Ele, mais o Espírito Santo, deixe mais o Espírito Santo. Nada vai te parar, você tendo comunhão com o Espírito Santo, buscando mais a presença de Deus. Isso é o que basta, a presença de Deus em todo sentido, todos os dias. Aleluia, glória a Deus, eu glorifico a Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava no monturo, eu estava fazendo coisas que não devia, e o Senhor, pela misericórdia dele, Deus me viu, e foi lá o próprio Cristo. Ele entrou e foi aonde ninguém queria ir. Ele foi lá, você meu. Tihanti vanante vinan, remante vinante remante, ribasto diante ante vinan, remancho ribaste. Por isso não temas. Podes passar o que for, mas Deus te viu. O Senhor Deus te vê. Ele entende as suas decepções, as suas angústias, as suas tristezas, as suas amarguras. O Senhor Deus, Ele tem a cura para a tua alma e o teu coração. Por isso, caro ouvinte, você que é jovem, você que é velho, você que é idoso, se tem chamado de Deus, não se atemorize, não te espantes, aleluia. E outra coisa também que pode haver afronta também, é no trabalho. Pessoas podem te dizer que você está ficando louco, que aqui não é lugar para isso, pare disso, não dê ouvidos, porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas de carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, ações espirituais da maldade, contra os príncipes dominadores das regiões celestiais. A luta é espiritual, tanto dentro da casa, da própria família, dentro da própria casa, a família, pode ser, se você que tem pai e mãe que não tiver uma posição, pode haver afronta também, ou de irmão ou irmã, ou de tio de tia na família, ou de membros da igreja, se não tiver no espírito, estiver na carnalidade, pode haver afronta também, ou também no trabalho, ou também no estudo, na escola, na faculdade, ou pode ser na rua também afronta, pode ser dentro do carro afronta, pode ser no espiritual, diretamente, espiritualmente, diretamente, pode ser em todos os lugares, até mesmo diante de conversas no WhatsApp, de algum grupo que esteja, grupo que seja de família ou de igreja, né, grupo de amizade, pode haver, aleluia, glória a Deus. Por isso não temas. Nessa tarde o Senhor Deus manda dizer: não temas, não te espantes, não te assombres, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Isso, essa palavra é para você, caro ouvinte. Você que tem chamado para ser, quer seja evangelista, apóstolo, profeta, pastor ou mestre, o que Deus te colocou na tua mão, não tarde em fazer, em cumprir o que Deus manda. Não temas, porque o Senhor Deus, Ele se responsabiliza quando Ele chama. Ah, mas estão fazendo um pouco caso, não estão dando. Não temas. Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho, segundo o propósito dEle, em espírito, com a mesma visão, com a mesma pegada na obra de Deus, para te ajudar, para poder te ajudar em oração. Glorifica a Deus, o ministério qual estou, glorifica a Deus pela vida do ministério qual estou, do líder que está dirigindo, pela família dele, aleluia, glória a Deus, pela esposa dele, pela filha dele, pelos familiares deles, por tudo, e pelos membros da igreja que estão ali, por todos, aleluia. Nós temos que ter gratidão quando Deus coloca pessoas no nosso caminho. Eu vou ser breve no testemunho onde eu estou querendo chegar, né? Em 2022, quando tem
vou lançar um review, um testemunho breve que eu gravei esses dias, poucos dias. 2022, quando tudo começou a acontecer, uma pessoa com a qual eu trabalhei, tudo tem propósito, glória a Deus. Trabalhei numa firma que uma pessoa ela estava afastada e hoje em dia está nos caminhos do Senhor. Ela falou: Rafael, vai fazer uma visita no ministério, o pastor é benção. E eu relutava naquele ano. Aí quando virou o ano, eu comentei algo com ela e daí eu fui. O pastor me acolheu. Só que no primeiro momento, eu estava, naquele ano, eu não estava querendo acreditar que era espiritual. Naquele ano 2022. Aí quando, depois de muitos exames, dá tudo normal, realmente espiritual. Virou o ano 2023, o ano que retomei os caminhos do Senhor Jesus, tomei posição, de lá para cá buscas sem cessar, sem parar, sem, né? A palavra de Deus vai cessar e sem, né? Sempre a cada dia buscando o Senhor, sempre buscando o Senhor. E quando completou um ano, 2024, passou-se os meses, muitas coisas aconteceram, Deus pacificou meu coração. Por isso que eu estou dizendo isso, não se atemorize diante da afronta. Eu sofri afronta no antigo ministério. Pessoas que não entendiam o que Deus estava fazendo comigo ali e está fazendo nos dias atuais. Tem muitos que estão se perguntando até o dia de hoje. E Deus me tomava na congregação de tal maneira que o Espírito Santo se manifestava para a glória de Deus. E muitos queriam paralisar. Foi onde eu comecei a chegar no momento, né? Teve dias, eu falo isso diante de Deus e aqui. Teve dias que eu estava a ponto de não querer ir mais para a casa do Senhor. Mas eu ia mesmo assim, eu falei, eu vou. E ali comecei a orar e teve pessoas que Deus levantava: Rafael, o que você está fazendo? Está no ministério? Ah, não, está no lugar ali. Não vou mencionar o nome, por questão de ética. O que você está fazendo ali, Rafael? Aí quando busquei no Espírito, eu senti como se eu já... Sabe quando você sente que é a hora de sair? E ali eu cheguei no pastor, falei: pastor fulano, vamos conversar. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Só que eu peguei desprevenido antes do começo do culto, no domingo. Foi no mês de julho. Cheguei antes do começo do culto, chamei ele, foi no gabinete pastoral dele. Conversamos. Tentou com lábio me convencer, mas eu falei para ele: estou decidido, já estou saindo debaixo de obediência do Senhor, quero pedir a bênção. Ele orou, ele não queria orar. Eu falei: o senhor não vai orar? Aí ele orou, saí debaixo de bênção, obediência, e fui para o ministério a qual eu já tinha conhecimento desde 2022. Então, o que eu quero dizer, caro ouvinte, não se atemorize. E outra coisa, só sai de um ministério se Deus te confirmar, como me confirmou. Sai, é hora de sair. Porque há coisas onde eu estava congregando que Deus me usou para poder consertar coisas ali, né? Tinha perdão para liberar, perdoar, liberar perdão, enfim. Aí resolveu, aí sim sai. Porque se sai em rebeldia, paga preço, pega a prova, pode pegar até maldição, isso é um perigo. O que era para ser bênção vira maldição. Então, busque no Senhor. Se você está enfrentando algum problema em algum ministério, busque em Deus. Não saia desembestado, desculpa o palavreado, não saia batendo cabeça quanto é ministério, um monte de faca. Não faça isso. Ore ao Senhor. A menos que você conheça algum ministério, ore também. Ah, estou conhecendo um ministério. Ore. Porque eu cheguei a fazer algumas visitas antes de sair, alguns que eu já conheci ministérios, antes de julho de 2024. E daí, orando, Deus confirmou aonde eu estou agora. A glória de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Sinta-se edificado, exortado para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e levante teu rosto e dê a paz. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.